Olá, boa noite. 4 pessoas foram denunciadas à justiça acusadas de participar do assassinato do perito Celso Marvila. Entre os envolvidos, um bombeiro militar que era amigo da vítima e um soldado da PM. Um dos réus é o sargento do Corpo de Bombeiros, o Enos Francisco dos Anjos, o Caleu. É dele o carro vermelho estacionado no Jockey Club em Vila Velha. O registro é do dia 3 de agosto, data em que o perito Celso Marvila foi visto pela última vez. A mesma câmera registrou a presença dos outros 3 acusados do crime. Um deles é o irmão de Caleu, Wesley Francisco dos Anjos. Ele estacionou um Fiat Strada ao lado da caminhonete. Em menos de 40 minutos, o gerente do Jockey, Milton Cândido, para com seu Fox vermelho junto aos veículos. E depois chega o policial militar da reserva, Lucas Lage, em um carro branco. Cerca de 30 minutos depois, a caminhonete que pertencia ao perito foi encontrada incendiada. O passo a passo foi feito pela polícia depois de analisar mais de 300 horas de gravações. Só assim foi possível identificar os envolvidos na morte de Celso Marvila. O perito era presidente do Jockey Club e estava realizando uma venda milionária. Esse teria sido o estopim para o assassinato. O Jockey Club já havia ocorrido a venda da parte dos fundos por aproximadamente 40 milhões de reais e estava em processo de venda da parte da frente. Os 4 envolvidos estão presos. O primeiro a ir para a cadeia foi o policial militar, um mês depois do desaparecimento. No dia do crime, ele saiu do Jockey por volta das 11 horas da noite e foi direto para uma boate. Já Caleu e o gerente do Jockey voltaram ao local para apagar as pistas. Nós conseguimos traçar o perfil de alguns deles como sendo indivíduos que participam de grupo de extermínio, narcotráfico. Então eles têm costume em fazer isso, desaparecem com o corpo e incendeiam o veículo para eliminar as provas. Durante a investigação, os policiais fizeram diversas escavações em busca do corpo do perito. Tudo em vão. Apesar de ter chegado aos autores, a vítima nunca foi localizada. Exames estão sendo feitos em ossos humanos encontrados no dia 6 desse mês em Viana para saber se são do perito Marvila. O resultado só deve ficar pronto no mês que vem. Foi condenado pela justiça o casal de empresários acusado de liderar a máfia do vinho. O esquema de sonegação de imposto foi descoberto há 9 anos. Eu vou chamar a repórter Manuela Machado, que está ao vivo e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Manuela. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. A Justiça, acolheu a denúncia do Ministério Público, que condenou aí esse casal de empresários por sonegação fiscal. A pena, 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Eles ainda vão ter que pagar R$ 12.180.502,48. Isso para reparar os prejuízos, mas ainda cabe recurso. Ricardo Lúcio Cortelete e Sandra da Penha Cortelete são envolvidos em um esquema de fraude na venda de vinhos no estado. O caso foi descoberto em 2014 durante a Operação Sanguinelo. Eles também comercializavam outras bebidas, como uísque, cerveja, além de bebidas sem álcool. E vendiam as mercadorias livres de imposto. Segundo a Secretaria de Justiça, Ricardo foi liberado do sistema prisional no dia 17 de julho do ano passado, após vencimento da prisão temporária. Já Sandra deixou a prisão no dia 30 de maio de 2014 mesmo. Para a Justiça, os empresários tinham uma empresa de fachada para intermediar a aquisição de mercadorias de fornecedores, sem recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS. A estimativa é que o grupo acusado tenha movimentado 230 milhões de reais somente no Espírito Santo. A defesa do casal, desses empresários, por enquanto prefere não se pronunciar até ter conhecimento aí da sentença. Eu volto com você, Isabela. Obrigada, Manuela. Tá vendo? Sonegação de imposto da cadeia, né? O pessoal tem que ficar de olho. Obrigada, viu, Manu? Olha, gente, agora a gente vai te mostrar a cara de pau dessa mulher. Olha só, ela entra no cerimonial, vai lá no escritório, consegue retirar da parede uma televisão. Do lado de fora, ela puxa uma lixeira grande. Para não quebrar o aparelho, ela forra com o tecido e coloca a TV dentro da lixeira. Ainda tenta esconder o objeto com uma sombrinha. Só que esse furto, gente,
não deu certo. Ela e o homem que invadiram o local foram presos a poucos quilômetros dali. Pereira da Silva, de 29 anos, foi preso logo após invadir um ônibus e agredir o motorista. O suspeito ainda danificou o painel do coletivo e ameaçou os 35 passageiros. Ele já entrou sentando em cima do capô, quebrando o painel, me desvencilhou um soco no rosto, só que não pegou e pegou no painel do carro. Tá bem descontrolado, bem alterado ele. E falava o quê? Só falava que era pra mim não parar o ônibus, não parar. A certo momento eu parei, ele mandou para o ônibus, mas quando eu parei que eu vi a guarda, ele já falou comigo, não era para me parar mais. E ficou todo assim, em cima do painel, sentado em cima do motor do carro ali, tentando me agredir. O ônibus fazia o trecho entre os bairros Estrelinha e Jardim da Penha, e foi justamente em um ponto de ônibus em Jardim da Penha que o suspeito entrou bastante agressivo e ele segurava uma sacola. Ninguém sabia se ali dentro havia uma arma. Minutos depois dessa invasão, o motorista viu a viatura da Guarda Municipal de Vitória e parou o ônibus. Em seguida, Lucas foi detido e encaminhado à delegacia. Na abordagem ele estava muito alterado e muito resistente. A guarnição teve dificuldade para realizar a detenção. Tentou agredir o motorista e a passageira do ônibus. O suspeito, também alterado, tinha sido abordado pela Guarda Municipal horas antes. Estava no meio da rua quando foi abordado. Inicialmente, a guarnição que atendeu essa situação aí fez a abordagem e ele se acalmou, ficou mais tranquilo, entendeu? Aí ele foi liberado em via pública e estava tranquilo. Aí, posteriormente, novo patrulhamento, a guarnição enquanto se deparou com essa situação, né, de que ele entrou no ônibus e aí aconteceu todo o desenrolar da ocorrência aí. Assustado, o motorista disse ainda que em 17 anos de profissão já tinha sido assaltado, mas nunca havia sofrido uma agressão. A gente já viu muito assalto dentro de um ônibus, já fiquei com uma arma apontada para a cabeça, mas é a primeira vez que eu fui agredido praticamente. Estou muito nervoso. É difícil, né, mas a gente tem que encarar a realidade, né? Esse suspeito aí, ele já foi autuado, foi levado para o presídio. Eu peço desculpas, a gente exibiu uma outra matéria, vocês perceberam. Esse homem que estava bastante alterado, invadiu o coletivo, agrediu o motorista e uma passageira. Foi uma ocorrência que a Guarda Municipal de Vitória atendeu hoje. E agora sim, a gente mostra para você uma outra ocorrência também da Guarda, também com suposto usuário de droga, viu? Um casal invadiu o cerimonial, furtou de lá uma televisão, um notebook, só que foi preso. Vamos ver agora essa reportagem. As câmeras do cerimonial flagraram a chegada dos criminosos. Ele entra no local com facilidade. Em seguida, a comparsa se espreme no portão, se mexe e também consegue entrar no cerimonial. Aline usa uma lixeira grande. Logo depois, os dois saem tranquilamente. Furtam uma TV, um notebook e peças de decoração. O cerimonial fica no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Testemunhas acionaram a Guarda Municipal, que prendeu os suspeitos, identificados como Daniel Pinheiro Araújo, de 27 anos, e Aline Gomes, de 37. A Guarda Municipal de Vitória foi informada por cidadãos via CIODES que um casal adentrou o coletivo da linha 051 transportando uma TV e um notebook de forma suspeita. A guarnição da GM70 estava na Vila Rubim e visualizou esse casal, sendo feita a abordagem. Foi constatado aí no visor do notebook que pertencia a uma casa de festas situada em Bento Ferreira. Fizemos contato com a casa de festa, o proprietário de pronto prosseguiu ao local e confirmou que havia sido arrombado e os materiais haviam sido furtados no local. Eu conversei com a dona aqui do cerimonial e, ainda assustada, ela preferiu não gravar entrevista, mas disse que tem estabelecimento há 5 anos e no ano passado sofreu 2 furtos. Levaram a fiação aqui da frente. Agora, pela primeira vez, os suspeitos entraram no local, por isso que ela já pensa em reforçar esse portão aqui da entrada. A Polícia Civil diz que o casal foi autuado por furto qualificado e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. A seguir, família tenta juntar R$30 mil para trazer o corpo de um jovem capixaba que morreu de AVC na França. Os detalhes no retorno do TN2. Familiares de um técnico de enfermagem capixaba que morreu após sofrer um AVC aos 26 anos na França precisam juntar R$30 mil. O valor é para que o corpo do jovem seja trazido de volta para o Brasil. Nunca mais eu falei com ele, Lúcido. Nunca mais eu ouvi a voz dele.
Sabe, se eu soubesse, eu teria falado tanta coisa pra ele. O desespero é da esposa do técnico de enfermagem Rainer Gama. O jovem morreu de um acidente vascular cerebral no último dia 12. Rainer estava fora do Brasil havia 1 ano. Ele foi trabalhar para dar uma vida melhor à esposa e às 2 filhas. Eu vivia de aluguel, ele que mantinha a casa. Eu tinha saído do trabalho, então era tudo ele. A televisão que a gente tinha era minha irmã que tinha dado pra gente. A gente não tinha uma cama decente, nada. Tudo foi ele que comprou com o suor dele lá, entendeu? Rainer era de Guarapari, onde vivia com Tainá e as filhas de 7 e 1 ano. Foram 53 dias entubado. Cada vez mais que ele ficava com tubo, era pior, porque ele teve infecção pulmonar, ele teve infecção respiratória. E ele só foi piorando, ele não reagia mais, ele não abria os olhos. Junto com a dolorosa notícia da morte do jovem, veio a luta para trazer o corpo para o Brasil. A família precisa juntar R$30 mil e apela para a solidariedade na internet. O translado lá da França é 5 mil euros, 5 mil e alguma coisa euros, que dá quase R$30 mil. E aí a gente está tentando, eles estão fazendo feijoada beneficente, eles estão fazendo rifa. A mesma coisa que a gente faz aqui, eles fazem lá, entendeu? A mesma luta que eu tô aqui, eles estão lá. Rainer tinha só 26 anos. Ele passou 5 horas caído dentro de casa até ser encontrado por amigos e socorrido. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a porcentagem de vítimas jovens do AVC passou de 10% para 18%. Ou seja, casos como o de Rainer estão cada vez mais comuns. Tem um grande número de pessoas, ainda na adolescência, na juventude, que são sedentárias, que têm obesidade grave, que acabam desenvolvendo, por causa da obesidade, diabetes, por causa da obesidade do sedentarismo, ficam com a pressão alta. Aí alguns deles ainda vão ser tabagistas, vão consumir álcool em excesso. O médico alerta que é preciso estar atento aos sinais do AVC. Esses sinais identificam pelo menos 80% a 90% dos AVCs. Tá? Se a boca fica torta de um lado, se um lado do corpo fica fraco, ou se de repente você começa a ter dificuldade para falar ou falar embolado. Quando isso acontece de forma súbita, até que se prove o contrário, é um AVC e o paciente deve procurar um serviço que atende AVC. O mais correto é sempre ligar para o SAMU 192. Eu vou enterrar ele lá com muita gente. De coração, eu só quero trazer o meu marido. É uma situação delicada, né? Quem quiser e puder ajudar, pode entrar em contato com a Leidiane, que é irmã da Tainá. O número de telefone dela é o 279-9888-5992. Vou repetir, 279-9888-5992. A seguir, informações sobre o jogo do Flamengo e Madureira, que acontece aqui em Cariacica, já já. TN2 de volta para falar de futebol. O Flamengo já está em campo contra o Madureira em Cariacica. A partida acontece no estádio Kleber Andrade. A gente vai para lá agora, ao vivo. Mica Volkers, nossa repórter, já tá aí. Já tem placar, Mica? Como é que tá o jogo? Boa noite, Bela. Boa noite, amigos do TN. Aqui o jogo demorou um pouquinho para começar. 15 minutos de atraso, o torcedor já estava aflito, mas a festa está linda aqui no Kleber Andrade. O jogo começou com 15 minutos de atraso, o povo aqui estava aflito, ainda continua no 0-0, mas o torcedor está na expectativa de que o Flamengo faça pelo menos uns 3 gols. E estão escalados o Arrascaeta, o Gerson, Gabigol, os mais esperados. A festa está sendo uma festa da família, está bonita demais. E eu procurei torcedor do Madureira aqui e confesso que eu não vi nenhum. Então essa é uma festa majoritariamente rubro-negra. Tá certo, Mica. A gente está vendo aí estádio lotado, né? Como ela falou, um atraso aí de 15 minutos. Mas o Capixaba tá animado, tá esperançoso, hein? Vamos ver como é que vai sair esse jogo. A gente vai produzir essa reportagem, vai mostrar para você. Essa festa aqui, na verdade, a gente tá vendo uma paradinha ali no jogo, né? Não sei se aconteceu uma falta, alguma coisa assim, mas está acontecendo. Imagens ao vivo do Kleber Andrade desse jogo do Flamengo contra o Madureira.
Aí eu vou te adiantar que teve uma festa já com a chegada do Flamengo aqui no Espírito Santo. Tem muito torcedor aqui, né? Na saída do hotel do time para o estádio, uma multidão estava lá de perto querendo ver esses ídolos do Flamengo. Foi uma verdadeira festa. Vamos acompanhar esse momento. Na saída rápida do hotel, na Enseada do Suá em Vitória, vários torcedores vibraram com os jogadores do Flamengo. Ídolos como Pedro, Gabigol e Arrascaeta levaram a torcida aos gritos. Rian, de 12 anos, não conteve as lágrimas. Tá feliz de ter visto? Os jogadores desembarcaram ontem à noite em Vitória e não passaram pelo saguão do aeroporto. Entraram no ônibus e seguiram para o hotel. Na chegada, foram recepcionados por um grupo de torcedores. Hoje, eles saíram por volta das 4h30 da tarde para enfrentar o Madureira em campo. Os jogadores seguiram para o Kleber Andrade e esse jogo contra o Madureira faz parte da segunda rodada do Campeonato Carioca 2023. A última vez que o Flamengo jogou no Espírito Santo foi em março de 2018. Juliano e os filhos são torcedores assíduos do rubro-negro. A expectativa é boa, há muito tempo que eles não vêm aqui em Vitória, né? A gente costuma ir no Maracanã, mas aqui é diferente. Faz tempo que eles não vêm, né? Então é muito bom a sensação deles estarem aqui. Qual você acha que o Flamengo vai ganhar de quanto? 4-0. Carmen e a família também arriscam um placar bem confiante na vitória do Mengão. Sou flamenguista do Leite, ó. E qual o placar que vocês arriscam? 4-0. 4-0. E você? 4-0. Também. Eu dou 3-1. 3-1? Gol de quem? Arrascaeta, Pedro, Gabigol. É isso aí. Será que eles vão fazer gol? Até agora tá no 0-0. Vamos encerrar o Jornal TN2. Bola rolando no estádio Kleber Andrade, Flamengo e Madureira. Você acompanha todos os detalhes amanhã no TN1. É isso aí. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã.